Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar, We Do Brand Talks. Eu chamo-me Luiana, a VP Marketing da We Do Brand. A We Do Brand é uma empresa de branding e marketing destinada a ajudar empresas nacionais e internacionais. O propósito para o nosso webinar é de aprender, colher conhecimentos naquilo que é a área de marca, branding e marketing. E nesta senda nós vamos ter vários convidados, líderes de diferentes organizações, para nos passarem aquilo que é o seu conhecimento na área. Gostaríamos que preparasse já o seu bloco de notas, canetas, lápis, tudo para que possa apontar, nós vamos explicar, fazer perguntas e no finalzinho teremos um tempo para ouvir, passar as vossas questões e responder. Sem mais delongas, eu vou fazer a apresentação do nosso convidado, que é, mais uma vez, agradecer pelo convite. Vou fazer uma breve introdução para depois darmos início àquilo que é o nosso tema. Que é Arthur de Araújo Canuto, CEO da Symbiodata, uma empresa de análise e gestão de dados, team leader da Tech21 África, representante de Angola e Moçambique da Africa Data Engineering and Science Association, ADESA, e diretor de gabinete de organização, normalização e qualidade na Mundial Seguros. E é licenciado em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Metodista de Angola, possui um MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, Brasil, e é um mentor de startups e cofundador da Tech21 África. É também formador profissional, onde é coordenador na ENAP, atual ENAP, acho que eu me enganei aqui, desculpa lá. Pronto, sem mais delongas, gostaria que falássemos um bocado daquilo que é a sua experiência profissional e vamos dar início. Ok, muito obrigado, Liana, muito obrigado a We Do Brand pelo convite. Só para referir que eu trabalhei na ENAD, a atual ENAP. Nesse momento já não trabalho lá, né? Trabalhei lá na área de formação. Acho que em suma já disseste o essencial, para dizer que fora todas aquilo que são as minhas atividades, eu sou uma pessoa extremamente curiosa e gosto de aprender, não só coisas ligadas à minha área, mas coisas ligadas também a outras áreas. E então estou aqui para partilhar um pouco daquilo que é a minha experiência e a minha visão. Relativamente à questão dos dados, eu sou também, dentre outras funções, que já sou CEO da Symbiodata, que é uma empresa que trabalha com gestão e análise de dados, mas propriamente com soluções de Business Intelligence e Big Data Analytics, né, que é basicamente tirar o valor nos dados que estão nas organizações. E pronto, então é um pouco o meu contributo para este evento. Para gerar valor. Não consegui ouvir bem, desculpa-me. Pronto, já posso repetir. Eu ia dizendo que melhor do que ninguém pode nos explicar, o nosso tema é como dados podem gerar valor nas marcas e acreditamos ser a melhor pessoa. Então, gostaria primeiro que me definisse o que são dados. Bem, a questão dos dados é tudo aquilo que existe dentro de uma organização, de um local, né? Que há partilha de informação, que há partilha de conteúdo, né? São gerados dados. Mas os dados em si, eles não dizem muita coisa, né? Um exemplo prático,
Um dado pode ser, por exemplo, o número de chamadas efetuadas durante o mês. É um dado, uma chamada, 2 chamadas. E então, hoje em dia, nós estamos a olhar para como nós podemos, através de soluções de inteligência artificial, Big Data, transformar esses dados, né, em informação para auxiliar a tomada de decisão, né? Esse que é o grande salto que se dá hoje, né? Que é os dados estão na organização, estão dispersos. Eu tenho dados de, por exemplo, numa empresa, eu tenho dados de RH, tenho dados de finanças, tenho dados. Agora, como é que esses dados podem ser armazenados, processados, visualizados, de tal forma que os tomadores de decisão possam ser data-driven, né? Ser guiados efetivamente não pelo feeling, pelo aquilo que acham, né? Mas simplesmente pelo que aquilo que os dados, né? Através da informação, que é basicamente o trabalho que é feito nos níveis de dados isolados, para realmente nós criamos aí um corpo de informação que sustente uma tomada de decisão pautada em embasamento sólido. Ok, muito obrigada, que percebemos perfeitamente. Então, eu gostaria que nos explicasse como é que os dados podem influenciar de forma... Qual é a ligação direta que existe entre dados naquilo que é a formação de uma marca? Porque se explicou que eu pude entender que dados não são coisas precisas. Então, nós precisamos saber como é que isso influencia direta e indiretamente na formação de uma marca que está a ser criada e uma marca que já existe. Bem, o importante é nós percebemos que os dados sempre existiram, né? O que acontece agora é que, com o surgimento de tecnologias como a computação em nuvem, como algumas ferramentas de Big Data, com inteligência artificial, nós passamos a usar esses dados a nosso favor. Por quê? Porque os dados eles deixam uma coisa que são padrões. Nós conseguimos perceber padrões de comportamento, padrões de ações, e a partir desses padrões criamos produtos e serviços muito mais personalizados e adaptáveis aos nossos clientes. Então, como é que as marcas podem se beneficiar disso? Primeiro é que hoje nós temos as marcas que querem, cada marca quer ter um determinado posicionamento. E então, o posicionamento que a marca quer ter, ela precisa de dados, precisa de informação para saber se efetivamente aquele posicionamento é o mais correto, não é o mais correto. E aí nós temos, como disse, temos, por exemplo, soluções hoje de uma das soluções que nós temos aí que trabalha, pode ajudar muitas marcas, são as soluções de análise de sentimentos, que é basicamente, por exemplo, análise de sentimento em mídias sociais, que é basicamente nós conseguirmos perceber qual é o sentimento de quem, por exemplo, faz um comentário a um post que nós fizemos da nossa plataforma, né? Imagina que eu fiz um post e eu tenho lá várias pessoas a comentarem. Eu consigo perceber através dessa ferramenta de análise de sentimentos, né? Qual é o sentimento que está a gerar em torno do meu post, e a partir daí eu consigo identificar, por exemplo, coisas que arranham a minha marca e eu poder atuar de forma proativa, né? Isso é importante. Porque eu estou constantemente a monitorar aquilo que é dito sobre a minha marca, por exemplo, nas redes sociais, né? Depois, nós temos, por exemplo, hoje ferramentas como o chatbot, os assistentes virtuais, que faz com que uma marca possa interagir com o seu consumidor, com o seu cliente 24/24, né? Ou 24/7, né? Em que eu não preciso, por exemplo, fechar a minha empresa, né? A minha empresa está aberta 24/24, porque a qualquer momento, se eu entrar, por exemplo, o site da WeDo Brand e tiver um chatbot, ele pergunta logo o que quer saber, questões básicas
ele pode informar e depois ele pode ir aprendendo em função das questões que vão ser colocadas e ficar cada vez mais inteligente até o ponto de conseguir, vamos lá ver, propor, né? Imagina que alguém entre no site da Widow Brand e cumpre os requisitos todos para uma proposta. Ele em muito pouco tempo pode receber uma proposta, nem que for uma proposta draft, né? Ele recebe uma proposta e o cliente sente-se mais seguro. E depois, outro aspecto também fundamental é que os clientes hoje já não compram, pelo menos aqueles clientes da era digital, já não compram sem pesquisar. Então, normalmente, os clientes pesquisam primeiro, comparam. Então, os clientes estão com muito mais poder, os consumidores, né, para determinar que marcas é que vão prevalecer no mercado. Então, usar os dados, por exemplo, de comentários, de informações sobre análise dos clientes é fundamental para nós entendermos, então, qual é a visão do consumidor relativamente à nossa marca e direcionarmos a nossa marca para o bom caminho. Então, acho que as marcas podem tirar muita vantagem sabendo utilizar bem os dados que têm disponíveis. Não só dados da própria empresa, dados do mercado, dados dos concorrentes, né? Porque imagina, eu sou um banco. Eu posso monitorar também o que é dito, né? Porque a rede social é pública, o que é dito, por exemplo, na plataforma do meu banco concorrente, e ver ali uma tendência, ver alguma coisa, e identificar, olha, o meu concorrente está aí por esse caminho. Então, é essencial ter essa visão de tomada de decisões baseada em dados para as marcas. Pronto, isso eu já estava a me preparar com a próxima pergunta, que seria o posicionamento, o ponto de voz, mas acredito que com essa explicação já respondeu a isso tudo, que os dados ajudam aquilo que vai ser o nosso posicionamento, nesse caso o posicionamento do cliente ou o posicionamento da marca em questão, e também nos ajuda a ter um melhor mapeamento daquilo que nós precisamos entregar ao mercado e daquilo que é a nossa forma de estar e de comunicar como agência e como indivíduos. É perfeitamente isso. Pronto, Kies, eu gostaria de saber, como está nessa área, quais são as vantagens das marcas em implementar a cultura de dados nos negócios? Qual as vantagens, nesse caso, mais detalhadamente? Bem, eu acho que hoje em dia nós já não podemos tratar essas questões de marca de forma isolada, né? Por exemplo, marca é uma responsabilidade só da área de marketing, de comunicação. Não? Hoje em dia, todas as pessoas que fazem parte de uma organização, eles são defensores da marca, porque se eu tiver, por exemplo, com a t-shirt da Tech 21 África e tiver até um comportamento indecoroso, eu estou a manchar a marca da minha empresa. Se eu for funcionário, então, hoje em dia todo mundo realmente é um agente ou divulgador, impulsionador ou detrator de uma marca, né? Seja um colaborador, seja um externo. Então, o que eu acho é criar essa cultura eu posso dizer que cultura de tomada de decisão baseada em dados, né? Eu acho que esse é que é o caminho. É extremamente importante nós termos essa cultura. Por quê? Porque, como eu disse, os dados nos permitem identificar padrões. Então, se nós criamos essa cultura dentro das nossas empresas, de padrões de dados gerados internamente, de satisfação dos nossos clientes, cumprimento de prazos, até rentabilidade, com dados externos como mídias sociais, conseguimos agregar tudo isto, né, num chamado Big Data, né, que e aí não estamos a falar só de dados estruturados, porque nós quando estamos a entrar na área do Big Data, nós estamos a entrar numa vertente em que nós podemos analisar dados estruturados e dados não estruturados. O que são dados estruturados? São aqueles dados, por exemplo, que estão no nosso CRM, dados que estão, por exemplo, que estão
no nosso RP, no Primavera, esses que são dados estruturados. E depois dados não estruturados, por exemplo, mensagens nas redes sociais, vídeos no YouTube, áudios. Então, hoje em dia é possível analisar tudo, até o tom de voz com que as pessoas estão a emitir uma determinada opinião. Então, com base nisso, juntando dados estruturados que estão na minha organização e não estruturados que estão na minha organização fora, eu consigo ter uma visão ampla do que está a passar na minha empresa, e se isso for disseminado a nível da empresa como um todo, eu consigo criar marcas fortes. Por quê? Porque as marcas estão sempre a monitorar o que está a acontecer, e quando alguma coisa sai do padrão, são tomadas ações logo on time. Quer dizer o quê? Que nós passamos a deixar de ser reativos e passamos a ser mais, vamos lá ver, proativos. Por quê? Porque se nós temos informação on time, se estamos a ver uma mudança de uma tendência, um padrão, nós conseguimos mudar o percurso muito mais rápido do que esperamos que a marca vai se degradando, até o ponto de que temos que fazer, né, um rebrand, não digo, né, porque as marcas eu acho que têm que fazer este processo de rebrand de tempos em tempos, mas fazer um rebrand forçado, porque não conseguimos controlar efetivamente a nossa marca, se calhar era um custo maior do que a empresa tivesse essas ferramentas, usasse os dados para ir monitorizando o que está a acontecer com a sua marca, seja nas mídias sociais, seja a nível de outras plataformas, e garantir que efetivamente todos na organização têm essa cultura, né? Porque isto é uma cultura que tem para ir desde o CEO da empresa até os pequenos funcionários que lidam com algum tipo de informação. Okay. Eu percebi. Então, nesse caso, estamos assim dizer, por mais pequena que seja a empresa, a agência, ou mesmo uma pessoa singular, já tem possibilidade de fazer essa análise. Sim, olha, o que acontece? Como eu disse, os dados sempre existem. As ferramentas de análise mudam em função do volume, da tipologia, né? Da rapidez como tu queres processar os dados. Então, se eu sou uma pequena empresa, logicamente eu tenho poucos dados e eu posso usar, por exemplo, ferramentas como o Excel, né, que já tem aí soluções muito avançadas, para eu fazer, por exemplo, análise dos meus dados, com gráficos, com histogramas, com algumas ferramentas que o Excel já fornece, e eu consigo analisar os meus dados. Aqui a questão não é poder financeiro, aqui a questão é cultura, como disse muito bem a Liana. Se eu colocar a cultura de dados como algo importante na minha organização, eu vou usar as ferramentas contextualizadas com o tamanho da minha empresa. Se a minha empresa é pequena, vou usar o Excel, vou usar uma outra ferramenta que me permita fazer isto. Agora, eu tenho que identificar os meus KPIs, porque eu também não preciso controlar tudo. Imagina se eu tiver que controlar tudo, eu depois fico, vamos lá ver, overwhelming, com muita informação, e depois não consigo tomar uma decisão. Então, eu tenho que definir efetivamente os KPIs, que indicadores chaves é o que eu quero controlar. Por exemplo, se eu estiver a falar da minha marca, para eu garantir que a minha marca está sólida, quais são os indicadores chaves que eu tenho que controlar? E eu identifico esses indicadores. Olha, eu quero controlar este indicador, por exemplo, nas redes sociais, quero controlar este indicador, este e este. A partir dessa identificação desses indicadores, eu monto toda uma estratégia para que eu consiga ter essa informação sempre disponível, e sempre que eu tomar uma decisão, eu vou olhar para esses indicadores e vou tomar uma decisão um pouco mais fiável, né, do que simplesmente só tomar uma decisão por tomar. Isso estamos a falar de pequenas empresas. Agora, quando eu escalo a nível de grandes empresas, eu já estou a falar de uma outra coisa que os dados estão dispersos nas organizações, né? Alguns dados estão na área de marketing, outros na área de finanças, uns estão bem arrumados, outros não, e aí há todo um trabalho que tem que se fazer para congregar esses dados. Vamos lá ver,
ver questões de qualidade dos dados, o que é que são dados que realmente fazem sentido, não, e depois termos uma ferramentas de visualização como o Power BI e outras que são visualmente atrativas e que rapidamente um gestor consegue olhar para um dashboard e tomar uma decisão sem precisar andar atrás da informação dentro da organização. Bem percebido. Pronto, e agora eu gostaria de saber como dados, como data analytics ou análise de dados, afetará o ROI das empresas e das marcas, nesse caso. Ok. Bem, eu acho que essa questão do ROI, né, que é o retorno de investimento, eu acho que é muito importante porque muitos projetos hoje de Business Intelligence, Big Data e outros, pelos os gestores não entenderem efetivamente o resultado, muitas vezes que não é imediato dessas soluções, acabam olhando para isso como um custo e que, pronto, não traz grande retorno, né? Mas é o contrário, porque se eu tiver, imagina, os dados na ponta da mão, né, a informação na ponta da mão, eu consigo ver os meus indicadores financeiros, os meus indicadores comerciais, os meus indicadores de produção e rapidamente eu consigo mudar estratégias, garantir que as minhas metas estão próximas aos resultados que eu estou a obter e mudar muitas vezes a direção da empresa para evitar com que chegue, por exemplo, a um determinado período com um resultado negativo, né? Então, o fato de eu ter uma empresa data-driven, uma empresa que é gerida à base de dados, permite com que eu monitore os KPIs e garanta um maior retorno sobre os investimentos. Aliás, eu vou fazer, só o fato de eu fazer investimentos, eu já vou fazer investimento baseado em informação, baseado em dados. Eu não vou pegar e dizer, olha, vamos comprar agora uma solução tecnológica que permite fazer alguma... Não. Eu vou olhar para os dados, vou dizer, olha, eu vou comprar essa solução baseada neste dado, nesta informação, e com base nessa informação, eu acredito que este investimento, nesse tipo de solução, vai me trazer um retorno do investimento. Então, eu passo a tomar decisões muito mais assertivas do que só através daquilo que é entre aspas, o achômetro, né? Entre tentativas e erros, e está tudo bem que não há garantia de precisão 100%, né? Eu não estou a dizer aqui que bastar usar as soluções de análise de dados, nós vamos resolver todos os problemas da empresa. Não é esta a perspectiva. A perspectiva é o quê? É que nós vamos estar muito mais próximos daquilo que realmente está acontecendo na empresa e daquilo que são os indicadores que mostram a saúde da empresa, tanto financeira, saúde a nível de marca, saúde a nível comercial, técnica, e com base nisso, dentro daquilo que é a criatividade, da capacidade de inovação, eu consigo encontrar soluções que ajudem realmente a empresa a encontrar um caminho. Então, eu acho que o análise de dados pode ajudar muito. Por quê? Porque dá informação, não só informação precisa, mas informação em tempo oportuno para a tomada de decisão. Porque muitas vezes, a questão muitas vezes não é informação, porque a informação sempre chega. Agora, vai chegar no momento certo para tomar uma decisão? Esse é que é o ponto-chave. Obrigada, Kes. Eu gostaria de saber, como já está nessa área um pouquinho, gostaria de saber se tem exemplos de empresas ou casos, estudo de casos, de marcas que, nesse caso, não estavam muito bem e com os dados conseguiram aquilo que é melhorar o seu posicionamento de marca, melhorar até a visibilidade da marca. Assim, eu posso dizer que eu prefiro não olhar para marcas que não estavam muito bem, né? Porque vai dar a entender que a análise de dados para as empresas que estão bem não é necessário, né? Então, eu prefiro olhar para cases de empresas que usam análise de dados, né? E que, com base nisto, têm criado diferencial competitivo
para as suas organizações. Eu conheço muito poucos exemplos de empresas locais, né, porque nós não temos aqui ainda a cultura como tem nos outros países de divulgar cases, né? Cases de estudo, essas coisas não. As informações ainda são muito internas, né? Mas, por exemplo, a nível nacional, eu conheço casos de empresas de telecomunicações que usam os dados, por exemplo, para monitorar o churn, né? Que é a quantidade de clientes que desistem num determinado mês, para controlar a própria rede, né? Ou as quebras de infraestrutura na rede, controlar, por exemplo, as campanhas, né? Qual é o impacto que as campanhas de marketing, né, têm em termos de retorno, e tem obtido bons resultados com base neste tipo de análises. E depois, a nível internacional, nós estamos a falar, por exemplo, de empresas, não está muito bem agora, as ações caíram, mas, por exemplo, o Netflix é um exemplo claro de uma empresa que usa análise de dados para dar a melhor experiência possível para os seus usuários. Por exemplo, imagina, nós quando assistimos um filme da Netflix, ele controla quanto tempo nós assistimos, qual é o tipo de filme que nós assistimos, quantas pausas fizemos ao longo do filme, se assistimos a uma série, quantos capítulos assistimos, quanto tempo ficamos parados entre um capítulo e o outro, e com base nisso tudo, ele depois sugere, por exemplo, séries parecidas. Por exemplo, se estiveres a assistir um determinado vídeo e tiver algum tempo parado, ele supõe que a pessoa adormeceu, dá um alerta. Então, isto tudo só é possível graças à análise dos dados que a empresa faz, né? Isto aí. Depois temos casos, por exemplo, de empresas, vamos lá ver, empresas de comércio. Imagina, empresas, nós todos temos aqueles cartões, por exemplo, de fidelidade, aqueles que vamos a uma loja e nos diz, olha, tem cartão X, não tem cartão. Então, muitas vezes o que acontece? Há empresas, por exemplo, como empresas como Walmart e outras empresas, no setor do comércio, mesmo empresas como a Amazon, que eles basicamente, sempre que usas aquilo, ele vai controlando, vai sabendo, vai entendendo o teu padrão de compras, e em vez de estares a receber aquelas mensagens aleatórias ou aquelas publicidades que tem coisas que tu queres comprar e que não queres comprar, ele entende o teu padrão de compras e vai te sugerindo somente aquilo que tu compras. E no momento em que acha que imagina que eu vou à loja e compro, por exemplo, bolachas por exemplo, determinados produtos. Ele controla o tempo que tu ficaste sem ir à loja e parte do princípio que se ele comprou aquilo, eventualmente para eu consumir um determinado produto demora X tempo, então dentro de X tempo eu vou lhe mandar uma oferta, né? E então são algumas formas que algumas empresas estão a utilizar para efetivamente usar os dados. Depois estamos a falar também de empresas mais ligadas à parte de IoT, que também é uma outra tecnologia associada à análise de dados, que é basicamente sensores, né? Sensores em determinados locais, que esses sensores captam dados, né, de equipamento, de superfícies, e a partir disto também geram padrões. Por exemplo, então nós temos, por exemplo, companhias aéreas que têm sensores, por exemplo, em turbinas, e com base nesses sensores fazem manutenção preditiva, não esperam que as coisas avariem, atuam em tempo oportuno. Então, tudo isso ajuda a proteger as marcas. Imagina, se eu consigo imagina, uma empresa que trabalha com equipamentos e tem os seus equipamentos a trabalharem sempre no seu estado ótimo,
eu estou a garantir o quê? Que a minha marca em si é uma marca que demonstra solidez, que é uma marca que demonstra confiança, porque tu podes trabalhar comigo, por quê? Porque aqui eu não tenho acidentes, porque eu monitoro sempre isso, aqui os meus equipamentos não param, então eu posso oferecer-te um serviço de qualidade, e então são exemplos que, pronto, há N exemplos em vários campos, exemplos, por exemplo, na área da medicina, que é basicamente nós conseguimos monitorar pacientes que têm doenças crônicas para poder analisar efetivamente se está a sair ou não do padrão. Por exemplo, alguém que tem problemas de hipertensão, se o médico pode não estar a controlar diretamente, mas tem um sensor que vai medindo ali, se ele sair do padrão, faz uma chamada para o médico, alguma coisa, que depois entra em contato para saber se está tudo bem. Por exemplo, um dos casos que nós temos muitos problemas, por exemplo, são determinados hospitais, clínicas, em que a gente vai, aquilo está sempre cheio, o número de pessoas que nós às vezes olhamos, mas será que nós estamos aqui, vamos lá ver, 6, 7 pessoas aqui, só tem 2 pessoas a atenderem. Será que eles não sabem que nesta hora tem... Então, há empresas por exemplo, há clínicas que fazem esse trabalho de dados, que é analisar qual é o momento que tem mais fluxo, quanto as pessoas devem colocar num determinado local, quantas não devem ser colocadas. Então, este trabalho de trabalhar com os dados, em vez de nós estamos a dizer, olha, às X horas vão ter 3 pessoas, às X horas vão almoçar, não. Eu vou basear nos dados de fluxo de pacientes e utentes da minha clínica, do meu hospital. Em função desses dados é que eu vou alocar as pessoas a esses postos, de tal maneira que quando houver um fluxo maior, eu tenho mais pessoas. Quando houver um fluxo menor, eu tenho menos pessoas, então eu vou adaptando isso à realidade. Então, isto, mais uma vez, se eu sou uma clínica, um hospital, qual é o impacto que se tem na minha marca? Eu sei que, olha, o meu hospital X ou a clínica X é uma clínica que é seller no atendimento, que rapidamente eu chego né, que é a celeridade que eu sou atendido. Então, isto ajuda a posicionar a marca em detrimento dos seus concorrentes que não usam isso, em que eu vou chegar lá e até muitas vezes o que acontece? O médico é bom, tem melhores equipamentos, mas eu chego lá, fico 3 horas para ser atendido. Enquanto eu vou a uma outra clínica que trabalha com essa informação de dados, e eu chego lá, quer dizer, não tenho os melhores médicos, não tenho os melhores equipamentos, mas eu tenho a celeridade para eu ser atendido rapidamente. Então, pronto, podíamos aqui falar de vários setores, agricultura, né? Os exemplos são inúmeros, né? Mas esses são alguns que me ocorrem agora. E pronto, esquece, nós já estamos bem conscientes, e o Pedro também falou há pouco, que em Angola ainda não temos a cultura de dados. Não temos. Há empresas sim que já usam, mas a sua grande maioria, e se usam, eu acho que eles nem têm noção que estão a usar dados. Então, pronto, eu gostaria de saber como é que nós podemos, de certa forma, incutir essa cultura dos dados de forma mais abrangente. Como é que nós poderíamos reeducar ou educar sobre dados para aquilo que é formação, para aquilo que é criação de marcas e posicionamento, vários outros tipos de ações que os dados podem ser usados. Eu acho que assim, uma das coisas que se pode fazer é um trabalho, por exemplo, que vocês fazem, que eu elogio, que é muitas vezes, em vez de ir para um cliente e tentar vender alguma coisa, é tu levantares o problema do cliente, né? Imagina, faz a rede social de um cliente e demonstras o potencial que ele está a perder por não utilizar os dados, por não utilizar uma solução, por exemplo, de análise de sentimento em redes sociais. Então, o que é que ele poderia estar a ganhar e como é que ele poderia se posicionar relativamente ao mercado se usasse os seus dados da melhor forma?
como eu disse, por exemplo, na questão da clínica, né? Como é que uma clínica poderia se posicionar sem fazer grandes investimentos, sem pôr máquinas XPTO, só resolvendo um problema que é um problema grave, se posicionar logo como uma das clínicas de preferência, por um aspecto que muita gente considera relevante quando vai, por exemplo, a uma clínica, né? Então, eu acho que este é um ponto importante, é nós demonstrarmos às empresas o quanto elas estão a perder, né, por não utilizarem ainda essa cultura de dados. Isso é um ponto. E depois também aqui o outro aspecto que nós também temos feito muito é fazer pilotos, né? Nós temos feito isso, que é ir às empresas, porque as empresas têm receio, porque nós ainda temos o problema da cultura de partilha de informação. Os dados são segredos, e depois agora temos a lei da proteção de dados pessoais, né? A lei da privacidade, agora, LGPD, já não me recordo agora, mas é uma lei que permite a proteção de dados pessoais, né? Que nós temos que tratar os dados de uma forma anonimizada, de uma forma que não exponha efetivamente os proprietários desse dado. E precisamos de ter consenso, sobretudo, para determinadas ações que nós vamos fazer com dados de clientes, de parceiros, né? E isto é também um aspecto importante, porque se nós não... Nós vimos agora um caso de uma instituição financeira, não sei se a informação procede ou não, que foi multada por uso indevido dos dados dos teus clientes. Então, esse aspecto da lei da proteção de dados é extremamente importante quando nós vamos lidar com a questão dos dados. Então, as pessoas primeiro têm que ser educadas nesse aspecto de como devem fazer o tratamento dos dados nas suas organizações, e depois como extrair valor nos dados, né? Então, é basicamente uma espécie de uma governança de dados, né? Como é que eu faço a gestão dos dados da minha organização de modo a tirar o melhor benefício possível, a proteger, né, os dados dos meus parceiros, clientes, stakeholders, né? Tendo em conta a lei da proteção de dados, né, pessoais, e pronto, e a partir daí fazer com que as empresas ganhem essa consciência. Mas, sobretudo, os líderes, né? Os líderes têm que ser os primeiros a ganhar essa consciência, porque só eles é que podem, eles serão os melhores beneficiados, porque são aqueles que tomam a decisão, né? Quando estou a falar de líderes intermédios, líderes a nível de topo, né? E depois, mesmo os técnicos, né, também terem essa cultura de olhar para os dados para tomar uma decisão. Então, acho que o caminho é este, é sensibilização, o caminho é demonstrar o potencial, e o caminho é projetos pilotos, né, que é entrar numa organização, pegar numa área, desenhar um projeto piloto, mostrar, olha, o que é que você pode ganhar, e depois a empresa é que decide, olha, se quer continuar a estender o serviço para novas áreas. Nós temos feito isso e tem sido muito bom, porque é uma forma de nós entrarmos no mercado com soluções novas, porque as pessoas têm sempre aquela desconfiança, né? Desconfiança dos dados. Normalmente assinamos sempre acordos de confidencialidade de informação, porque nós estamos a lidar com informação de clientes e não podemos, vamos lá ver, tirar a informação do cliente para o outro, né, de um concorrente para o outro. Então temos que ser éticos quando nós tratamos questões ligadas aos dados, né, seja dados pessoais, seja dados organizacionais. E então acho que é isto. Portanto, acreditamos também que a concorrência tem aumentar. Acredito que quando a concorrência aumentar, os dados serão mais necessários e as pessoas vão se sentir na obrigação de aprender como usar, para poder usar os dados naquilo que para benefício próprio. Pronto, eu gostaria que nos falasse um bocadinho da Singa Data, os vossos valores, a vossa visão
para depois darmos início àquilo que é a interação com o público. Bem, como eu disse no início, pronto, a Symbiodata é uma empresa formada por mim, né, que sou, como disse, sou ligada à parte de gestão de empresas. Eu não sou técnico, eu sou a pessoa que consegue falar a linguagem que o gestor consegue entender, mas nós temos também alguns cientistas de dados, pessoas que trabalham com os dados para montar efetivamente as soluções. A nossa missão é fazer com que as empresas angolanas, e não só, adquiram essa cultura de dados, né? E tenham empresas muito mais rentáveis, produtivas, tendo em conta essa visão, porque diz que os dados são o novo petróleo, né? E que as empresas que querem competir nessa nova economia têm que olhar para essa questão da gestão baseada em dados com alguma, vamos lá ver, algum senso de urgência. Este é que é um dos primeiros pontos, porque hoje nós já não competimos a nível local. Mesmo que a nossa empresa esteja em Angola, nós estamos a competir a nível internacional, porque hoje nós estamos numa economia ampla, né? Então esse é um ponto. E a nossa missão é mesmo essa, é levar essa cultura de gestão de dados com soluções que nós temos, o Symbio BI, né, que é basicamente trabalhar com Business Intelligence, e que, para quem não sabe, o Business Intelligence é basicamente, como eu disse, soluções que permitem definir KPIs, identificar onde é que estão as informações, criar, imagina, nós numa organização, como eu disse no princípio, nós temos as informações dispersas em várias ferramentas dentro da empresa. Então, o que o Business Intelligence faz, né, com Data Warehouse, é pegar numa informação que está no Excel, que está num SAP, que está num CRM, e congregar essa informação num único local, e a partir desse local gerar, então, um mapa de indicadores, né, um dashboard visualmente atrativo, para que eu possa estar constantemente a olhar o estado de evolução da minha empresa e tomar as decisões em tempo oportuno. Basicamente é este o papel do BI. E depois temos soluções também de Advanced Analytics, né, que basicamente já usa soluções de inteligência artificial, que é, imagina, aquelas empresas que já têm muitos dados, né, elas conseguirem, então, através da inteligência artificial, criarem soluções preditivas, né, para prever comportamento de determinados, vamos lá ver, clientes, né? Exemplos práticos, por exemplo, se eu sou uma empresa do setor bancário, eu consegui prever, por exemplo, através de determinadas análises, né, de análise de risco de crédito, utilizando inteligência artificial, consigo prever ou pelo menos ter uma visão de se esse cliente vai ou não reembolsar, né? Porque eu vou identificar padrões de compra, vou identificar o que ele já fez, como é que ele usa os recursos, e posso agregar dados, por exemplo, de redes sociais, posso ver qual é, imagina, o estilo de vida que a pessoa leva, por exemplo, e associar isso à minha análise de risco de crédito, né? E a partir daí eu consegui ter uma análise de risco de crédito mais abrangente do que só ficar com aquela informação financeira. Então, o Advanced Analytics, ele trabalha muito com essas soluções, com Machine Learning, com Business Intelligence, com essa questão da análise de processamento de linguagem natural que gera os tais chatbots. Então, nesse momento, nós estamos a trabalhar com essas duas soluções. Logicamente, essa segunda solução é um pouco mais avançada e exige que as empresas tenham realmente uma quantidade de dados maiores, né? Porque a inteligência artificial precisa de dados, porque só a partir de uma quantidade, um volume grande de dados é que é possível nós extrairmos padrões e criarmos soluções preditivas. Mas também temos o Business Intelligence, né, que não trabalha com dados estruturados, como eu disse no início,
hoje, a nível do Big Data, né, nós conseguimos trabalhar com dados de vídeo, áudio, e juntar tudo, né, nesse caso, num data lake, para fazer esse trabalho. Mas a nível do BI, eu só consigo trabalhar com dados estruturados, dados que estão no Excel, no sistema, e não consigo trabalhar, por exemplo, com dados de redes sociais, e mesmo a volumetria dos dados não é tão grande quanto eu trabalhar com soluções de Big Data, Advanced Analytics. Né? Então, são as soluções que nós temos tentado levar para o mercado. E pronto, tem sido um grande desafio, porque são coisas novas e as pessoas até perceberem efetivamente o funcionamento disso leva algum tempo, mas nós continuamos de alguma forma resilientes com essa estratégia de montar projetos pilotos para que as empresas possam ver o benefício que isso pode trazer para elas, o que é que elas perdem por não ter esse tipo de informação. Nós tivemos um cliente recentemente que a visão dele era montar um grande painel que ficasse logo à entrada da empresa, em que todo mundo que entrasse conseguisse ver quais foram as vendas e acionasse um sino quando alguém batesse uma meta. Então, são coisas que se pode fazer com essas soluções. Ok, que é muito bem compreendido. Nós aqui na Wido Brand, nós já temos a cultura de dados, mas é sempre bom falar com gurus de dados, embora o que este não é técnico, mas é alguém que entende da matéria. Então, nós gostaríamos de ter alguns insights, alguns conselhos naquilo que é gestão de dados, partilha de dados, para empresas que estão no mesmo setor que a Wido Brand. Embora nós já temos a cultura, mas não pedem essa questão. Alguns insights para o Wido Brand, depois vão mandar fatura. Isso é consultoria. Uma pequena consultoria. Não, é Sim, mas assim, pronto, numa forma geral. não, como eu disse, olha, de uma forma geral, eu acho que pronto, vocês fazem um bom trabalho a nível de branding, a nível de gestão de redes sociais, e pronto, e eu tenho o benefício de trabalhar convosco a nível da Tech Into África, mesmo a nível da Symbiodata, e pronto, posso dizer que estou satisfeito com o vosso trabalho, mas eu acho que assim, vocês podem melhorar, sobretudo na gestão dos vossos clientes, como disse, pensarem, inovarem, trazerem para o vosso espectro de soluções essa questão da análise de sentimentos. Eu acho que teria muito a agregar aos clientes se vocês conseguissem entregar isso aos clientes, né? Por exemplo, imagina fazer uma análise de sentimento a uma marca e entregar isto como algo, olha, nós fizemos isso aqui, mas podemos monitorar isso com maior frequência para tu saberes o que estás a falar sobre a tua marca nas redes sociais. Não porque foste lá e viste, não, mas com uma ferramenta que te gera realmente um mapa de sentimento. Qual é o sentimento que existe à volta da tua marca? Eu acho que esse é um caminho que vocês podem partir. E depois é para a gestão interna. Definirem bem os vossos KPIs, né? O que é que vocês efetivamente querem monitorar na vossa organização, criarem, né? Como vocês estão ainda mais pequenos, podem usar, como disse, o Excel, usar ferramentas que estão ainda ao vosso alcance, para então tomar as decisões dos clientes, até muitas vezes de clientes aceitar, né? Porque se nós temos dados, sabemos que, olha, um cliente que tem esse tipo de comportamento tende a ter este tipo, porque já tivemos experiência com esse, com aquele, então ter essa informação bem precisa é extremamente importante. Então acho que são algumas recomendações que eu posso dar. O resto só pagando. Muito obrigada, Kiesi. Nós vamos pagar, nós somos parceiros e é sempre uma honra. Agora, eu vou abrir um pequeno painel para perguntas e pronto, podemos dar resposta aqui. Sim.
Ok, pronto, esquece a minha produção. Eu não há pergunta. Então, pronto, vamos só fazer um breve resumo para fechar aquilo que foi o nosso webinar. Mais uma vez, pronto, eu deixo o que é fechar para fazer. Não percebi. Pronto, as últimas considerações do que é. Ok. Tá bem, antes de mais gostaria de agradecer pelo convite, né, que foi formulado pela Widow Brand. Foi um grande prazer falar sobre esse tema que eu gosto muito, que é a questão dos dados e como é que isso pode ajudar as marcas. A minha recomendação é que as marcas continuem, né, a olhar para essa questão dos dados como algo importante, relevante, urgente. E nós, como Symbiodata, estamos no mercado, estamos disponíveis para ajudar a implementar essas soluções e apoiar todas as organizações que queiram efetivamente criar uma cultura de dados dentro das suas empresas. Kess, muito obrigada. Nós agradecemos pela participação. Agradecemos também a todos que fizeram parte do nosso primeiro webinar. De lembrar que vamos ter vários temas para estar aqui rodeados em marcas e soluções para as marcas. Até uma próxima, Kess. Ok, muito obrigado e contem sempre comigo. Ok, muito obrigada. Tchau.